Oi, Bárbara. Oi, Júlia, tudo bom? Bem, desculpa o atraso, problemas técnicos, 3 aparelhos, mas enfim, deu certo. Sem problemas, o importante é que a gente está aqui. Obrigada pela presença. Pessoal, obrigada aí por estar entrando na sala. Já vamos começar, tá? Já que eu sempre inicio as lives falando que eu não gosto de atraso, mas enfim, acontece. Vamos lá. Para quem eu vou me apresentar novamente, porque podem ter convidados aí da Bárbara, de outras, né, vindo de outras formas. Eu sou Júlia Pazini, eu sou secretária executiva e administradora do @CSEXMG, e agradecendo aí a presença de todos vocês. O CSEX MG é um grupo que surgiu do WhatsApp, um grupo de profissionais de secretariado aqui de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, e para a gente se encontrar, se reencontrar, trocar ideias, trocar conhecimentos. E aí surgiu, a partir desse grupo do WhatsApp, surgiu a ideia da página no Instagram. Como eu administro o WhatsApp, eu administro o Instagram também. E aí, com essa coisa aí da gente estar mais em casa, em home office, né, com atividades diferentes, a gente, eu pensei em aproveitar também e fazer algumas lives. Está tendo muita live, né? Todo dia, muita coisa, muita informação. Mas para o público aqui nosso que tem necessidade de conhecimento, a gente resolveu trazer umas lives. Tenho feito uma por semana e aí está indo bem. Vamos ver se, né, vamos aguardar e ver o que a gente pode fazer daqui para frente. O tema nosso hoje, eu convidei a Bárbara da área contábil, e o profissional de secretariado normal, vamos dizer assim, o secretário que está ali no dia a dia da empresa, atendendo executivos de alta performance, tem sentido curiosidade, necessidade e vontade de partir para uma nova atividade, vamos dizer assim, que seria o secretariado remoto, ou assistente virtual, ou assistente remoto, que seria atender altos executivos, pessoas que moram fora do país, que precisam de uma ajuda aqui para resolver algum problema, pequenos empresários, microempreendedor individual, que querem se organizar, que nunca pensaram nisso e precisam de alguém para ajudar. E não necessariamente ter esse profissional dentro da empresa, com todos os custos que existem de um profissional dentro de uma empresa. Então, basicamente, resumindo, é isso. Eu já agradeço de antemão a Bárbara pela disponibilidade. Eu assisti uma live outro dia, gente, foi do... eu não me lembro se foi do Cortella, se foi do Karnal, que alguém falava lá, acho que foi do Karnal, que a Bruna Lombardi queria ser amiga do Karnal, do professor Leandro Karnal. E aí ela deu um jeito de arrumar o telefone dele, ligou para ele e falei, olha, quero ser sua amiga e eu gosto muito de você e tal. E aí eles começaram a desenvolver uma amizade, são amigos, vão ao teatro, vão ao cinema, e ele falando que a gente não deve ter vergonha de pedir, de demonstrar interesse, né, num assunto, numa pessoa, e eu sou o tipo de pessoa que, para isso, eu não tenho vergonha, assim. Quando eu acho que vai ser interessante, que vai agregar, que vai trazer conhecimento para o meu público, eu vou atrás. E aí bati na porta da Bárbara lá, por um acaso ela apareceu para mim no meu Instagram, e aí convidei, ela aceitou. Graças a Deus, muito obrigada. E aí eu queria que você falasse um pouco de você agora. Júlia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Boa noite ao pessoal que está assistindo. Eu fico muito feliz com as suas palavras e espero poder ajudar vocês aí um pouquinho hoje. Meu nome é Bárbara, você já me apresentou. Eu sou contadora, sou especializada em contabilidade tributária e sou sócia na Custom Contabilidade. E hoje eu vou ajudar vocês aí com essas questões do MEI e das secretárias virtuais. Então, Bárbara, realmente a gente precisa de ajuda. Por quê? A gente sabe que desde que surgiu o MEI, que foi em
Qual ano que surgiu? 2011, 2011. Em 2011, existe essa possibilidade de pessoas que querem ter uma nova renda, uma nova atividade, se formalizarem, se cadastrarem como MEI, que, como eu falei, é o microempreendedor individual. Só que aí, no nosso caso aqui, acaba que as pessoas têm muita dificuldade. Onde que eu vou me formalizar? Por que que é legal ser MEI? Por que que é melhor ou não ser MEI do que ser PJ? Ou alguma outra tipo de formalização? Para esse tipo de atividade, que é uma prestação de serviços, e é uma prestação de serviços que as pessoas vão estar nem sempre no mesmo ambiente físico, e aí a gente sabe que tem alguns benefícios. Então fala pra gente um pouquinho do MEI, para que ele veio, por que é legal ser MEI, como que a gente faz? Sim. O MEI, ele foi uma forma que o governo fez para criar e formalizar os profissionais que trabalhavam de forma autônoma e de forma informal. Então, o governo criou o MEI, a sigla significa microempreendedor individual, e ele foi criado para atender esse público que trabalhava de maneira informal. Então, o governo cria essa opção para as pessoas terem um CNPJ e poderem recolher o INSS, poderem formalizar a renda que elas já tinham, mas que não estavam formalizadas ainda. Tá, para uma pessoa, vamos supor eu, sou secretária executiva, seletista, CLT. E aí eu quero continuar com a minha função lá de CLT, mas quero ter o MEI para poder oferecer o serviço de secretariado remoto. É possível? Uma coisa atrapalha a outra? Sim, é possível. Você pode ser funcionária e ter um MEI, abrir o seu MEI, não tem problema nenhum. O que a gente precisa ficar atento é que o MEI ele tem algumas particularidades. Uma delas é que você não pode ter um MEI se você já for sócio de outra empresa. Você também tem que ficar atento ao valor de faturamento do MEI, que não pode ultrapassar R$81 mil por ano. Você também não pode ter mais de um funcionário contratado pelo seu MEI. Então, se você é funcionária no regime CLT e quer abrir o seu MEI, não tem problema nenhum, você pode abrir. Você não pode ser sócia de uma empresa, de uma outra empresa e querer abrir um MEI. Aí não tem jeito. Na hora que você tenta abrir o MEI, se você for sócia de uma empresa, o próprio sistema já vai te falar que você não consegue abrir o seu MEI. Mas CLT não tem problema nenhum, Júlia. Tá, e quanto aos custos? Eu sei que parece que a gente tem um custo mensal que a gente paga de 50 e poucos reais, 57, 58, eu acho, para prestação de serviços. E tem mais alguma coisa, algum outro imposto? ISS, ICMS, essas siglas todas que a gente fica perdido aí, sem saber? Então, quando você abre o seu MEI, então a primeira coisa que você tem que fazer para formalizar o seu MEI é acessar aquele portal do empreendedor.gov.br. Lá tem um botão de se formalizar, você vai preencher os seus dados, colocar o seu endereço, o seu CPF, preencher tudo ali certinho. E aí, no momento em que você abre o seu MEI, você já tem que pagar essas guias mensalmente. Essas guias podem ser tiradas no portal do empreendedor, tem um link que te joga para a Receita Federal, onde você tira essas guias automaticamente lá no portal. Os valores são fixos, então o MEI que tem atividade de serviço paga R$ 57,25. O MEI que tem atividade de comércio paga R$ 53,25. Agora, o MEI que tem essas duas atividades, eu imagino que muitas pessoas podem querer abrir o MEI para o secretariado, mas também às vezes tem alguma loja online, vende alguma coisa e vai querer ter duas atividades, o serviço e o comércio. Aí o valor aumenta um pouquinho, vai para R$ 58,25. Nessa guia do MEI está incluso a sua contribuição de INSS e também está incluso o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, e o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Então, esse é o imposto que o MEI tem que pagar. Sendo serviço, é o valor de R$ 57,25. Não tem mais imposto nenhum além desse. Tá, e eu sei que depois que você fazer esse passo de entrar no portal do empreendedor.gov.br, você faz todo o seu cadastramento, tem alguns
como é que a gente chama? Tem algumas classificações ou numerações para falar qual atividade principal, e aí você pode colocar uma série de subatividades, é isso? Isso. Na hora de formalizar o MEI, ele vai perguntar qual é a atividade que você exerce. Você vai escolher uma atividade como a primária, que é a principal, e outras atividades como secundárias. Então, você pode colocar, por exemplo, um determinado serviço, por exemplo, de edição de textos, e a atividade secundária de comércio, ou até outras atividades também que as secretárias prestam, né? Tá. No caso do... Você falou que quando a gente começa a pagar, a gente está lá incluído no valor INSS. Esse INSS, no caso que eu citei anteriormente, ser CLT e ter um MEI, uma coisa atrapalha a outra ou soma no final? Não, não. O que acontece? A grande diferença do INSS que o MEI paga é que ele só dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, quem é MEI só pode se aposentar por tempo de contribuição. Qual que é esse tempo de contribuição? São 15 anos ou 180 contribuições. Agora, quem está no regime de CLT tem direito de se aposentar por tempo de contribuição e por idade, a soma dos dois, aquela regra. Então, isso não... Como que eu vou explicar? O INSS ele não vai somar a sua renda do MEI com a sua renda de CLT. Isso não existe. Mas você consegue se aposentar tendo CLT, tanto por um quanto por outro. Tanto por tempo de contribuição quanto por idade. O MEI só por tempo de contribuição. E esse INSS que o MEI paga, ainda que você não tenha um CLT, vamos dizer assim, você resolveu abrir o seu MEI e vai ficar trabalhando só através do MEI. Com essa contribuição que você paga por mês, você tem direito a se aposentar, você tem direito a salário maternidade, auxílio doença. A partir do momento que você abre o MEI e começa a pagar as guias, você está assegurado pelo INSS normalmente. Tá, ótimo. Uma outra dúvida que também, às vezes, as meninas perguntam muito. Gente, desculpa, as meninas que é força do hábito, tá? Temos meninos também no secretariado. Então, o profissional de secretariado pergunta às vezes. Porque eu já me falaram isso, já me perguntaram e eu não soube responder, né? A pessoa se formalizou, começou a pagar as guias, e aí começou a receber, foi em Belo Horizonte isso, tá? Começou a receber guias da prefeitura de fiscalização, umas guias de fiscalização da prefeitura, não é sanitária, mas tem um outro nome lá. A pessoa, aí uma vez eu fui perguntar, uma pessoa me falou que tinha que pagar e uma pessoa me falou que não tinha que pagar. A mesma coisa para o alvará de funcionamento, porque normalmente secretário remoto, assistente virtual vai trabalhar da sua casa. Né? A grande maioria, no primeiro momento, não tem um escritório, não tem um endereço comercial. Aí me fala tanto a questão dessa taxa de fiscalização de funcionamento, quanto o alvará. Há pouco tempo atrás me falaram que você pode pedir a isenção do alvará ou não ter esse alvará, porque você está no mesmo local de sua residência. É isso ou estou falando muito errado? Então, quando você abre o MEI, automaticamente a prefeitura ela está interligada ali com a Receita Federal, então ela reconhece que você está abrindo um MEI ali naquela cidade. Então, você está abrindo um MEI em Belo Horizonte, no momento que você está lá no portal do empreendedor, a prefeitura recebe essa informação que você está abrindo o seu MEI. Sobre a taxa de fiscalização e funcionamento, existem alguns tipos de taxas. Uma de fiscalização e funcionamento e outra que é uma taxa sanitária. Taxas sanitárias são cobradas só para as atividades que exigem aí um certo cuidado sanitário. Então, por exemplo, se você abrir uma lanchonete, se você for abrir alguma coisa relacionada à comida, vai ter essa fiscalização sanitária. Um MEI de serviço e comércio dificilmente vai ter. Então, se está acontecendo essa cobrança, é bom olhar, averiguar com a prefeitura, né? A taxa de fiscalização e funcionamento, aqui em Belo Horizonte, você pode pedir a isenção dela, por você ser MEI e eles isentam. Tá. Então a gente foi lá no portal, a gente se cadastrou, escolheu a atividade principal,
as sub-áreas lá de atividades. Começamos a receber as guias para pagar, e aí a gente tem também como MEI, as pessoas têm que também declarar imposto de renda. Deixa eu falar um pouquinho, só para esclarecer alguns direitos e alguns deveres do MEI. Ótimo, pode ser assim? ótimo, que aí eu acho que a gente consegue falar melhor. Quais são os direitos que o MEI tem? Por exemplo, com a formalização do CNPJ, você consegue comprovar sua renda. Então, isso é um direito que o MEI tem de comprovação de renda. Com o MEI, você consegue ter acesso a financiamentos e empréstimos com taxas diferenciadas. Então, esse é um benefício também. Você consegue ter contribuição contribuição previdenciária, você consegue ser um assegurado do INSS. E agora, vamos falar dos deveres que o MEI tem. Primeiro, a gente já falou que é o pagamento das guias, né, no valor aí de R$ 57,00 aproximadamente. Segundo, você precisa declarar anualmente o seu faturamento. Então, você precisa entrar lá no portal do empreendedor uma vez ao ano, sempre no ano seguinte, viu, gente? Então, se você abrir o MEI agora em 2020, até o dia 31 de maio de 2021, você tem que entregar a sua declaração de faturamento. Então, entra lá no portal do MEI, coloca o valor que você ganhou em 2020 e envia. Essa é a segunda obrigação do MEI. E também você pode ou não estar obrigado a entregar o imposto de renda. Como MEI, você pode não estar obrigado. Por quê? A renda do MEI ela é considerada isenta. Então, se você está aí dentro da regra do imposto de renda somente pelo valor de recebimento, a renda que você recebe do MEI ela é isenta. Existem outras regras, né? Então, se você é CLT e tem um MEI de secretariado, você tem que ficar atento, porque às vezes a renda que você tem como CLT já te obriga a entregar o imposto de renda. Ou você é MEI, mas tem bens acima de 200 mil, então já está obrigado a entregar. Então, é uma série de questões, acima de 400 mil, desculpa. É uma série de regrinhas que a gente tem que prestar atenção do imposto de renda. Sobre o valor informado no imposto de renda de quem é MEI, também existem outras regras, porque se você tem contabilidade formal, você pode declarar o seu lucro líquido, né? Ou seja, o valor que você ganhou realmente, que é a receita menos a despesa. Mas se você não tem uma contabilidade formal, você está sujeito a declarar de acordo com aqueles limites do lucro presumido. Então, serviço você só pode declarar 32% da sua renda. Lá no Instagram da Custom, eu tenho vídeo explicando sobre o imposto de renda do MEI. Vale a pena dar uma conferida também, porque são muitas regrinhas. São muitas regras e eu já vi muitas pessoas dizendo que às vezes nós mesmos conseguimos fazer tudo. E eu acredito que não. Assim, né? Tem muito detalhe que só um contador mesmo. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas eu preciso do contador? Eu, particularmente, preciso. Né? Se fosse o meu caso, eu precisaria. Porque tem coisas, tem detalhes, assim como um advogado, né? Tem lá as regrinhas, as brechas das leis. Eu acho que contabilidade também tem coisa muito específica que quem realmente não tem atração com a área, não tem, né, uma química, não vai rolar. Não vai entender. E esse é o grande dilema do MEI. Ele foi criado para que as pessoas não precisassem de um contador, mas o que eu vejo lá no escritório é que ao longo do tempo, todo MEI, um dia, vai precisar de um contador. Seja para contratar alguém, seja para fazer imposto de renda. A gente sempre está tirando aí muitas dúvidas dos MEIs, porque é uma coisa que o governo falou, não precisa e deixou solta demais. Mas precisa, e nós estamos aqui para ajudar, né? Nem todo mundo entende, né, dessa matemática aí, é igual a Letícia está falando, é muita regra para se atentar e fazer certinho. E às vezes a pessoa, ela quer fazer a marca, o serviço dela ir para frente, não quer preocupar com essa parte mais tão burocrática. Burocrática, exatamente. Uma outra coisa que as pessoas têm um pouco de dúvida, que eu até não... acho que eu pulei essa parte na nossa conversa prévia, é a questão da nota fiscal. Que tem gente que também fica sem saber se tem que fazer bloco de nota fiscal, se pode ser nota fiscal eletrônica, ou se não precisa emitir nota, ou se é nota avulsa, que cada hora aparece um nome também, um questionamento.
Tá. Para quem tem o MEI de serviço, que é o caso de vocês, o que eu sugiro? Você sempre tem que procurar na prefeitura da sua cidade como é a forma que o MEI tem para emitir nota. Algumas cidades permitem que o MEI emita a nota através daquele bloco antigo, né, que tinha várias vias. E algumas prefeituras já têm a formalização da nota eletrônica. Então, aqui em Belo Horizonte, você pode emitir notas de maneira eletrônica lá no portal da prefeitura. Então, vale sempre a pena. Quando você tem um MEI de serviço, você confere sobre a nota fiscal na prefeitura. Quando você tem um MEI de comércio, você confere no Estado, provavelmente aí na Secretaria de Fazenda do Estado. Então, assim, como aqui a gente está falando para as assistentes virtuais, eu indico sempre conferir na sua prefeitura. Aqui em BH você pode ter a emissão online, né, eletrônica, e também o bloco de notas. Mas assim, eu particularmente, gente, lá na Custom a gente já está assim, totalmente digital. A gente não quer saber mais de papelada, não. Então, eu acho que é muito mais prático para o MEI e também para quem mexe com essas notas, emitir eletronicamente. É muito simples. Normalmente a prefeitura disponibiliza um portal, então de maneira bem simplificada você já consegue emitir notas eletrônicas, e é bom que já manda eletrônico para o seu cliente, não tem que ficar tirando foto, já gera um arquivo em PDF e tá tudo resolvido. Tá, e nota, então, de nomenclatura, nota fiscal eletrônica é a mesma coisa que nota avulsa? Não, a nota avulsa é uma nota que a prefeitura emite para você. Tá. Então, a nota fiscal eletrônica, ela é uma nota eletrônica também, digamos assim. Então, ela é avulsa e eletrônica. A prefeitura, eletronicamente, emite uma nota avulsa para você. Mas você pode emitir uma nota eletrônica sem depender da prefeitura. Então, aqui em Belo Horizonte, você sozinho consegue entrar no portal e emitir a sua nota fiscal. Você tem que fazer um requerimento para a prefeitura, informando que você quer fazer a emissão de notas, e você consegue fazer de maneira autônoma, sem precisar de ir à prefeitura e ficar tirando notas avulsas. E sem quebrar muita cabeça com a questão de imposto, do que põe, se tem alguma coisa a mais ou não. Cada prefeitura vai ter uma particularidade, mas normalmente é obrigatório que tenha um campo informando que você é MEI. Então, no momento que você coloca que é MEI, ele já zera uma quantidade de campos ali que são extras, né? Que são para as pessoas que não são MEIs. Então, normalmente tem esse campo lá. Ótimo. Pessoal, agora eu queria a participação de vocês, se tiver alguma pergunta, que talvez a gente tenha perdido aqui, porque a conversa estava boa. Se tiver alguma pergunta, por favor, coloque aí, enquanto a gente toma uma água. Vamos lá. Bom, então a gente vai continuando. Se tiver alguma pergunta, e se por acaso a gente não vê a pergunta na hora, repete, tá? Por favor. A Fátima Rocha está falando que são muitos detalhes, por isso a contabilidade é tão importante. E eu concordo. Eu costumo dizer que para certas coisas, gente, é cada um no seu quadrado. Sabe? Não adianta a gente querer abraçar o mundo, querer entender de todos os assuntos que a gente não vai entender, que a gente não vai ter como absorver tudo isso. Cada um se formou, estudou para uma coisa. É claro que pequenas facilidades, pequenos detalhes a gente consegue, mas né, por que não lançar mão do outro profissional que também está preparado para isso, para poder te ajudar, para você ficar calminho, tranquilo, fazer o seu melhor? Né? Eu costumo falar que a contabilidade, ela preocupa com uma coisa para você preocupar e focar no seu negócio. Então, aquilo que você não quer se preocupar, burocracias, você deixa com o contador e você começa a focar aí 100% no seu negócio, né? O contador, ele tá aqui para te ajudar e não para complicar a sua vida. E, na verdade, é o que a gente fala do secretariado também, do secretariado remoto, né? Da gente... A função do secretariado remoto que está aparecendo é justamente essa. O que a pessoa não quer preocupar, o que ela não gosta de fazer, a gente faz, a gente resolve. Isso. Né? Exatamente. Então, olhem para o contador da mesma forma. Exato. A Thaís Bulhões está perguntando aí, tem que pagar mais imposto por causa da emissão da nota fiscal? Essa também é uma grande dúvida. O imposto do MEI, ele é fixo. Então, independente do valor que você está fazendo nota fiscal ou não, você paga sempre o mesmo valor. Então, emitindo nota ou não, é sempre o mesmo valor de imposto.
Ótimo. E é sempre bom lembrar, né, gente, como tem esse limite de 81, né, R$ 1.000 anuais, é bom, isso a gente não precisa de contador, né? A gente divide 81 por 12, vê quanto dá, vê qual é o limite que você pode por mês, e aí você vai trabalhando de uma forma que você não ultrapasse, para poder não ter nenhum problema lá na frente. Vai organizando. Exatamente. Exatamente, isso é uma coisa que o pessoal confunde, porque apesar do limite de faturamento anual ser R$ 81.000, esses 81 mil, eles têm que ser diluídos ao longo de um ano. Então, se você dividir 81 mil por 12, dá R$ 6.750. Então, por exemplo, quem abre o MEI agora, e isso é um erro muito comum, quem abre o MEI agora em agosto, falta 5 meses para o ano acabar. Então, você não tem disponível 81 mil, você tem disponível o proporcional daquele ano. Então, sempre tem que prestar atenção nisso. O limite ele é anual. E esse limite não é contado de junho a junho. Ele segue o calendário anual, que é de janeiro a dezembro. Então, dentro desse período, você só pode faturar 81 mil. Se abrir o MEI em novembro e já faturou 81 mil, tá errado. Né? Tem gente que faz isso, abre no final do ano e já fatura exorbitantemente, então tá errado. Tem que ter esse valor sempre dividido aí nos 12 meses. Isso, acho que até já respondeu a Thaís aí, né, Thaís? Se tem limite no mês. É só essa conta. Se faturar mais no mês, a Thaís está perguntando se faturar mais no mês. Faturar a mais em um mês, no outro mês você dá uma ajustada. Agora, se faturar mais do que 81 mil, o que acontece? Tá. Existem duas possibilidades. Se você faturar mais que 81 mil reais, mas ficar dentro de um limite de 20% a mais, você informa isso para a Receita Federal e paga a diferença do imposto através do regime do Simples Nacional, que vai dar aí mais ou menos 6% de imposto aplicados na diferença. Então, por exemplo, até 20% de excedente, você paga 6% de imposto informando para a Receita Federal. Agora, quando você excede além desses 20%, aí não tem jeito. Automaticamente a Receita vai te excluir do MEI, vai te enquadrar como microempresa e aí você tem que recolher os seus impostos aí você tem que adequar, né? Você vai enquadrar a sua empresa ou no Simples Nacional ou em outro tipo de regime e aí você começa a pagar os impostos normalmente. Mas é automático. Mais do que 20% a Receita corta você do MEI, te tira do MEI, te expulsa, né? Ela pensa assim, você faturou muito, você não precisa ser MEI não, pode sair. Então, talvez essa resposta sua caiba na pergunta da Lu Moura, mas ela pergunta, se o MEI precisar de um novo funcionário, ele deve fazer o que para se manter regular? Lembrando que o MEI pode contratar um funcionário. Passou de um, vai ter um novo enquadramento. É isso? Isso, exatamente. Ele pode ter um funcionário no máximo e esse funcionário ele pode ganhar até o piso da categoria. Então, por exemplo, se você está lá contratando um assistente de escritório, qual que é o piso que o sindicato determina que ela deve ganhar? É um salário mínimo, R$ 1.045? Então, ela tem que ganhar aquele salário. Você não pode pagar mais para ela, entendeu? Ela tem que ganhar aquele piso. A Fátima pergunta se a exclusão do MEI pela Receita é automática. Sim, sim. Quando fatura mais que 20% é automática. E aí muita gente erra, né? Porque acaba não vendo, não acompanhando. Quando você vê, já tem muito tempo que a empresa foi excluída, que o MEI foi excluído. Agora, se você, voltando no imposto de renda, você tem lá 81 mil, você não, vamos supor que você não, naquele ano, você prestou serviço, não emitiu nota fiscal, e aí você vai botar zerado lá. Entende? Assim, para não sei, para não declarar que você recebeu, que você não emitiu nota fiscal. Isso é possível? Isso é legal? Isso é correto? Ou, independente se você não emitiu nota fiscal, você tem que declarar?
Então, as declarações, elas devem ser um espelho das operações que você fez durante o ano. Então, assim, o que você fez durante o ano, você vai expressar através de uma declaração. Então, o MEI tem aquela declaração de faturamento anual. Nessa declaração de faturamento anual, você deve preencher tudo que você ganhou com nota e sem nota. Porque a gente tem uma regrinha da nota fiscal. O MEI é obrigado a emitir nota para pessoa jurídica, mas não é obrigado para pessoa física. Então, se você prestou serviço para uma pessoa física, muitas vezes você não vai emitir a nota, mas você tem que informar na declaração anual. Então, a declaração anual tem que ser um espelho de quanto você ganhou no ano. Agora, a declaração de imposto de renda deve seguir as regras aplicáveis, que é, por exemplo, o serviço. Você tem que declarar 32% do valor que você faturou lá no seu imposto de renda. Então, você vai aplicar. Se você declarou na declaração anual 10 mil, agora, na sua declaração do imposto de renda, você vai declarar 32% dessa renda. Só que isso é isento. Você vai declarar lá na aba de rendimentos isentos esse valor. E se você não enquadrar em outras regras do imposto de renda, se você só tiver esse MEI, você muitas vezes nem precisa declarar o imposto de renda, não. Só a declaração do MEI já serve. E serve muitas vezes de até comprovação de renda em alguns casos. Tá. A das amigas Brechó está perguntando se é necessário o MEI abrir uma conta jurídica bancária. Eu acho que não, vou palpitar. Eu acho que não, porque quando você vai fazer seu cadastro, te cadastra pelo seu CPF, apesar de criar um CNPJ para você. Então, eu acho que você pode manter uma conta pessoa física, não? Bancária? Olha, eu indico que você abra uma conta de pessoa jurídica. Por quê? O primeiro motivo deles é, quando você abre o seu MEI, você tem um CNPJ. Com esse CNPJ, você tem direitos a algumas coisas. Por exemplo, contas mais baratas, tarifas mais em conta, financiamentos com taxas diferentes. Então, eu sempre indico que você abra uma conta de pessoa jurídica. Principalmente para aquelas pessoas que fazem movimentação na internet, com cartão de crédito. Então, precisa ter uma conta de pessoa jurídica sim, Júlia. E eu acho que o controle fica melhor também. Porque, vamos dizer assim, se você para não misturar, né? As coisas. Isso. Na contabilidade, a gente fala muito da personalidade jurídica. Que o seu CNPJ é diferente do seu CPF. Então, quando você consegue separar o que você ganha no MEI, do que você ganha com pessoa física, principalmente o que você gasta no MEI com o que você gasta na pessoa física, é muito melhor. E esse controle numa conta de pessoa jurídica fica mais fácil para vocês. E tem muitos bancos que já estão oferecendo, você entra lá, né, para abrir uma conta, já tem lá, conta MEI, já vem lá no cantinho, assim, para você escolher. Então, às vezes, no mesmo banco que você tem conta, você pode ter as duas contas. Exatamente. É mais vantajoso e é o mais correto. A Fátima está perguntando se a contabilidade acompanha os gastos, as emissões de nota, até para poder avisar o MEI se ele está correndo algum risco de ser excluído. Então, se você é MEI e contratou uma contabilidade, esse é o trabalho dela. Te ajudar aí com as notas, com o seu faturamento, fazer o controle e o balanço aí do que você está exercendo durante o ano. Tá. Alguém falou, foi rápido, não deu tempo de ver, está muito esclarecedor. Obrigada, agradecemos. A Letícia está falando que hoje realmente é muito fácil abrir conta como PJ e tem todas essas facilidades. E a gente vê muito propaganda nos bancos que a gente tem conta, estão sempre informando que tem essas possibilidades. E bancos 100% digitais, né, o que facilita também para você ter esse controle melhor, não pagar taxa de transferência, alguma coisa, facilita. Tem muitos bancos aí, né, fazendo essas propostas e tentando ajudar, né, de alguma forma, principalmente nesse momento que os MEIs alguns estão tendo muitas dificuldades, os bancos têm feito aí seu papel, né, de alguma forma boa para ajudar. Para a sociedade, isso mesmo. Hoje em dia é mais fácil mesmo, online a gente consegue fazer e resolver muita coisa, né? Porque é maravilhoso. Você chegar no final do ano, o banco te manda uma informação de quanto você economizou de fila e de taxa naquele ano que você não pagou. Eu acho isso, assim, acho que é a melhor correspondência que eu recebo no final do ano. Quanto que eu economizei de taxa. Né? Pois Porque no Brasil...
E no Brasil a gente quase não economiza, né? Então a gente fica feliz em saber que a gente Não, economizou alguma coisa. Saber, chega no final do ano e fala, você economizou R$ 1.000 em taxa. Olha que maravilha. Não sei quantas Isso. horas de banco. Maravilhoso. Fátima. Exatamente. A Fátima está perguntando como funciona o secretariado virtual, Fátima. Eu não sei se você é dessa área, né? Se você está interessada, mas normalmente os profissionais de secretariado que atendem executivos normalmente nas empresas têm pensado muito e têm gostado da ideia de oferecer mais essa atividade, ou seja, atender os executivos, atender até microempreendedores, pequenos empresários, de forma remota. A secretária na sua casa, o contratante na casa dele. E aí a gente trabalha com contratos, e aí, dependendo da demanda, do que a pessoa precisa, a gente avalia o tipo de contrato, se a gente vai cobrar por hora, por mês, se é um contrato fechado, aí tem todas as possibilidades que mais para frente a gente vai detalhar isso em outras lives também. Mas se você quiser mais informação detalhada, se quiser tirar alguma dúvida, pode me chamar depois que a gente conversa sem nenhum problema, tá, Fátima? Bem-vinda. Bom, então nós já falamos relembrando, de entrar no portal, de formalizar, já falamos dos direitos, já falamos dos deveres, e agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre os quinais, é assim que fala? Isso mesmo. Queria que você falasse um pouco o que são os quinais, por que eles são importantes ou não nessa nova função, nessa formalização com o MEI. Então, o CNAE, essa sigla, significa Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, o governo criou esses códigos, né? São vários códigos para representar as atividades que podem ser exercidas pelas empresas. Então, cada atividade tem um CNAE, que é um código correspondente. Então, por exemplo, o serviço de contabilidade tem um CNAE específico, o serviço de medicina, por exemplo, um comércio tem um tipo de KNAI, então cada atividade tem um KNAI específico. É legal a gente lembrar que o MEI não permite todas as atividades, então ele tem aí um rol de KNAIs específicos que podem ser optantes pelo MEI e outras que não podem. Então, vocês têm que ficar atentos a isso, de classificar bem o serviço para, na hora de optar pelo MEI, aquele serviço poder ser enquadrado no MEI. Porque muitas vezes a pessoa quer fazer um serviço ou uma atividade que não pode ser MEI. Aí não tem jeito. E tem muitas atividades que não podem ser MEI. Principalmente aí profissionais liberais, a maioria não pode ser. Então fique atento a enquadrar a sua atividade de maneira correta no KNAI correto. E tem, nesse portal do empreendedor, a gente consegue ver esses KNAIs ou tem algum outro lugar? Então, no portal do empreendedor, você vai ver todos os KNAIs que podem ser optantes pelo MEI. Então, para quem quer ser MEI, o melhor lugar de pesquisa é no portal do empreendedor. Lá você vai ver a lista de atividades permitidas e vai selecionar. Agora, para quem quer ver todos os KNAIs existentes, a gente tem o site do Concla, que é um portal do IBGE que mostra todos esses KNAIs. Você pode pesquisar lá, você coloca, por exemplo, uma palavra e ele joga todos os KNAIs relacionados àquela palavra. Mas se você quer optar pelo MEI, olhe pelo portal do empreendedor para você não ficar confuso aí no meio dessa variedade enorme de códigos que a gente tem. A Letícia está perguntando que se for o caso de mudar de ramo, pode ser alterado. Pode. Você pode incluir atividades ou tirar atividades a qualquer momento do MEI. Agora, se aquela atividade não puder ser do MEI, você tem que fazer o desenquadramento para colocar aquela atividade. Aí você faz uma alteração contratual, é mais difícil, né? Porque você vai migrar o MEI para uma empresa, para uma microempresa ou para uma empresa de pequeno porte. Agora, se é uma atividade que o MEI já permite, automaticamente lá no portal do empreendedor, você selecionando ela ou excluindo ela, você já fez essa alteração de KNAIs. Existe um KNAI genérico? A Fátima pergunta. Então, não existe um KNAI genérico para várias atividades, não. Mas existem KNAIs que você tem que pesquisar lá dentro dele,
se você se ele diz respeito àquela atividade, sabe? Então, por exemplo, o KNAI de assistente virtual é bem duvidoso, né, Júlia? Assim, a gente pode ver que a gente tem que pesquisar um pouquinho a mais, porque não existe um KNAI específico para assistente virtual ou para secretariado virtual. Isso não existe. Então, a gente tem que procurar, né? Então, por exemplo, os KNAIs que a gente vê que mais se enquadram aí dentro do serviço de secretariado virtual, de assistência virtual, é um que chama, ele tem o número 5819100, e a descrição dele é editor de lista de dados e outras informações. E o segundo KNAI que se enquadra também é o KNAI de digitador independente. O número dele é o 82199999. Então, esses dois KNAIs, ao meu ver, eles têm mais a ver com a atividade aí que a assistente virtual e o secretariado virtual exercem. Eles espelham um pouco do que vocês fazem. Então, a gente tem sempre que pensar que o KNAI deve ser o espelho do que a empresa faz, do que a empresa exerce verdadeiramente. Então, assim, muitas vezes as pessoas querem que o KNAI ele seja uma descrição perfeita, né, das secretárias, e é muito comum que as pessoas façam até enquadramentos errados. Então, a gente tem que ficar de olho, primeiro, nas atividades que você presta e também nas regras que a Receita Federal impõe aí para os contribuintes. Então, a classificação de KNAI é uma coisa que às vezes parece muito fácil, mas não é, e a gente tem que ter muito cuidado na hora de classificar. A Lu até concorda com você, que ela falou que é muito difícil achar esse KNAI. Quando você está no portal do empreendedor, é uma lista gigantesca, gente, vai de A a Z. Então tem todos os tipos de serviço, é muita coisa, você tem que ir lá com calma, olhando, né? E acaba que com a prática, o contador já sabe os KNAIs, consegue pesquisar facilmente. Então, aí é importante um contador também para você enquadrar corretamente a sua empresa. E se você coloca um KNAI errado, isso pode impactar aí no seu CNPJ, como, por exemplo, ser excluído do Simples. O Marinho, o Rafael, está perguntando se tem uma quantidade máxima de KNAI. Não, não tem. Você pode colocar vários KNAIs. Você tem que pensar o seguinte. Eles têm que ter a ver com a sua atividade, né? Não adianta eu, profissional de secretariado, botar um KNAI de cuidador de idoso. Isso, né? Senão fica parecendo assim, pô, você faz tudo nessa vida, né? Você é assistente virtual, você também vende sorvete, você cuida de idoso, é cabeleireira. Então, fica muito óbvio que você está enfiando um tanto de coisa ali e não está prestando aquele serviço. Então, é importante que você, através do KNAI, descreva o que você faz. Muitas vezes, eu recebo pessoas que falam assim, olha, eu sou assistente virtual, mas eu gostaria também de ter uma e-commerce de semijoias. Então, você pode abrir o MEI colocando que você é assistente, né? Esse KNAI aí de editor, de listas, e você pode colocar também uma atividade de comércio. Só que assim, você não vai colocar aí várias atividades, então não tem um limite, mas elas têm que condizer. Então, assim, quando é serviço e comércio, até às vezes é bem diferente, né? Assistente virtual e vendedora de semijoias, mas a gente sabe que é totalmente possível, né? Quantas pessoas a gente conhece que têm uma profissão e também vendem, né, agora na internet, outros tipos de produto. Então, você sempre tem que pensar nisso. Não tem um limite, tem que conversar entre elas e sempre pensar, né, que coisa demais também significa deveres a serem cumpridos demais. Então, se você coloca lá uma lanchonete, você vai ter que pagar a taxa sanitária que eu falei no início. Então, olha para você ver, um KNAI a mais que você põe já gera uma série de coisas que você não estava nem imaginando. E tomar cuidado também para não sair atirando para todo lado. E aí, o básico, você não consegue prestar um serviço de qualidade, né? Exatamente. Eu vi que a Thaís até falou, né? Posso fazer atividades diferentes? Pode. Mas tem que ter parcimônia, né? Porque tem coisa que é diferente demais. Igual você falou, assistente virtual, cuidadora de idoso, sorveteiro. É coisa demais. E de repente, atividades diferentes, que são muito diferentes, o melhor é fazer 2 formalizações, né? 2 CNPJs. Que aí as coisas ficam separadas. Isso, e aí lembrando que o MEI só pode ter um CNPJ. Você não consegue ter 2 MEIs, né? Você consegue ter 2 empresas sem serem MEIs,
com atividades diferentes. Agora, MEI é só um, gente, não tem jeito. Tá, então, chegamos aí nos quinais, então, que seria também uma coisa... só para compartilhar aí, que o KINAI, igual você falou, né, que tem muitos nomes, mas que não tem um específico para atividade específica. Assim como no nosso caso de secretária executiva, se a gente for na CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, a gente tem lá o grande grupo lá de secretariado, nós temos mais de 500 nomenclaturas possíveis para que seja colocado na nossa carteira de trabalho. Então, nem na classificação, né, a coisa é tão específica assim, porque tem lá 500 formas, mais de 500 formas que você pode colocar, assinar a carteira de trabalho de uma pessoa que presta um serviço secretariado. Então, não dá para a gente Exatamente. querer, né? Assim, o muitas vezes você vai ter que destrinchar o que você faz para achar um KINAI específico, né? Então, no caso da assistente virtual, digitalização, aí você acha os KINAIs, né? Mas esses dois que eu falei eles enquadram nos serviços que vocês prestam. Tá. Falaram aí, acho que foi a Lu de novo, que é muito bom, que ela não sabia que poderia ter vários KINAIs. O que eu acho também, gente, sabe? Lá em 2011, quando apareceu essa primeira informação do MEI, era tudo muito novo. As pessoas não tinham, aí às vezes saía assim, entra nesse site para ter informação. Vai lá no portal do empreendedor. Claro que hoje, aí o Sebrae apareceu muito, fazendo mentorias, consultorias, ajudando as pessoas a tentarem entender. Hoje, obviamente, 9 anos depois, já está tudo um pouco melhor, né? Mais avançado. Mas antes de qualquer coisa, assim, eu estou com vontade de ser MEI. Pesquise, procure um contador, vai procurar saber, entra no portal, antes de clicar lá, quero me formalizar, dá uma olhada em tudo que tem lá no portal, das outras informações. Até para não cair nessas pegadinhas que a Bárbara estava falando, que às vezes a gente põe um KINAI achando que é um negócio, aí vem outro, aí você assusta na hora que começa a chegar um tanto de guia para você pagar, que você acha que você não tinha que pagar, uma confusão danada. Então, tudo eu acho que vale, antes de qualquer coisa, tudo que a gente quiser saber, é pesquisar, estudar, procurar quem entende mais do que você. Por isso que a Bárbara está aqui hoje. Porque eu sozinha não ia conseguir dar tanta explicação. Vocês iam me fazer um tanto de perguntas que eu não ia conseguir responder. Por isso que o profissional certo, no lugar certo, é melhor do que a gente ficar fazendo retrabalho e pagando coisa que não tem que pagar e fazendo coisa errada, né? Exatamente. A gente tem sempre que correr atrás do conhecimento para não errar e contar com pessoas para ajudar a gente nessa caminhada também, né? Exatamente. Bárbara, eu queria saber agora, a gente já está quase chegando ao final, foi muito bom, muito esclarecedor. Eu vou sair daqui agora super entendida desses assuntos, muito obrigada. Eu queria saber se tem alguma dica que ficou pendente, alguma coisa que você queira falar, deixar seus contatos. Eu tenho algumas dicas do MEI para vocês. A primeira delas é que na hora de abrir o MEI ou fazer qualquer coisa relacionada ao MEI, fiquem atentos aos sites que vocês estão acessando. Os sites oficiais da Receita Federal, eles têm a finalização .gov.br. Muita gente digita no Google abrir MEI, acaba caindo num anúncio de uma empresa que está abrindo o MEI e que te cobra para abrir esse MEI. Abrir o MEI é totalmente gratuito, então não caia nessas pegadinhas. Alguns sites abrem o seu MEI e cobram, e alguns sites nem abrem o seu MEI e ficam só pegando ali os seus dados. Isso é um roubo de dados, né? Digamos assim. Então fiquem atentos, todos os sites oficiais têm terminação .gov.br. Não se deixem levar aí por esses golpes. Eu quero deixar de dica também, né? Procure a prefeitura da sua cidade para que você emita as notas de maneira correta. Ou então a secretaria, né, de fazenda, para você não errar na hora de emitir essas notas. E sobre o valor do faturamento, para você, analisando se está extrapolando aí esses 81 mil, ficar de olho e não pagar
não ser excluído do MEI. Então, fica de olho no seu faturamento. Se exceder 20% do valor, paga dentro do Simples Nacional. E se passar desse valor, você já pede um contador para excluir do Simples, fazer uma alteração contratual para você não ser prejudicado, né? E, gente, a última dica é a dica que eu falo para todo mundo. Não tente enganar a Receita Federal, não fique querendo dar jeitinhos. Vamos fazer a coisa correta. Quando a gente faz tudo certo, a gente dorme mais tranquilo e a gente não tem problemas. A Receita Federal, ela pega as pessoas que querem dar jeitinhos. E tudo que você pensou em fazer de errado, a Receita Federal já pensou e já arrumou uma forma aí de te bloquear, de te impedir de fazer. Então, siga tudo certinho, conte com o contador e não deixe aí de lado as questões do MEI. Então, tem parcelamento, tá devendo guia, corre atrás para parcelar, não deixe acumular. Quando a gente pensa assim, R$ 57 por mês, às vezes é muito pouco para algumas pessoas. Mas e 57 vezes 12? Né? Quando a gente deixa aí 12 meses se acumulando, vira um montante considerável. Então, não deixe de lado, né? Abriu o MEI, não tá usando, vamos fechar. Essas são as minhas dicas aí, para que vocês fiquem de olho no MEI sempre, não deixem ele de lado. Tá, e quando você fala, para finalizar mesmo, quando você fala aqui em Belo Horizonte procurar a prefeitura, é lá no centro? Isso, é no BH Resolve. Isso, fica BH ali, Resolve. Fica ali na Santos Drummond, no centro da cidade. Tem duas entradas ali, e aí vocês podem ir lá procurar saber. E a Prefeitura de Belo Horizonte também é totalmente digitalizada, tem muita coisa no site também. Gente, mas outra coisa, antes de despencar, né, lá no centro, bem mineirinho agora, antes de sair desembestado de casa, despencar no centro da cidade, principalmente nesse momento de pandemia que a gente tem que ficar quietinho, se cuidando, entra no Insta da Bárbara, na Custom Contabilidade. Vocês viram aqui nossas postagens, então tem, né, como encontrá-la. Garanto que ela vai ter o maior prazer de tirar alguma dúvida de vocês, né? Vai ter a mesma boa vontade que ela teve de estar aqui conosco hoje, né, nesse momento, gastando essa horinha com a gente. Então, antes de sair correndo, tenta conversar com ela ou com um contador da sua confiança, uma pessoa que você queira, para que tudo fique certinho e aí a gente possa sanar de uma vez todas essas dúvidas de que cada um abra seu negócio, preste o seu serviço da melhor forma e tenha bastante sucesso. Sim, isso mesmo, Júlia. Eu queria agradecer você por ter me convidado, queria agradecer o pessoal que está aqui assistindo, convidar vocês para seguir, né, @custom.contabilidade. Todo dia a gente tem postado conteúdo de empresa, de pessoa física, conteúdo aí para te ajudar e para desmistificar a contabilidade. A gente tem a ideia de fazer uma contabilidade simplificada para te ajudar sempre. Então segue a gente lá, acompanhe as nossas postagens. Eu tenho vídeos no IGTV falando sobre o MEI e qualquer coisa, o que vocês precisarem, a gente está super disponível. Eu agradeço pela atenção de vocês e pelo convite, Júlia. Muito obrigada. Obrigada a você, Bárbara. Foi muito bom mesmo, né? Até uma próxima, se Deus quiser. Isso mesmo. Até uma próxima, Júlia. Obrigada, gente. Muito obrigada Tchau, a vocês que estiveram conosco. Tchau.